A Europa é incrivelmente diversificada, com várias culturas e costumes em inúmeros países. Mas há algumas coisas que são bem diferentes do resto do mundo. Muita gente viaja para a Europa e fica perplexa com os diferentes costumes e normas sociais. E para onde o povo vai contar sobre suas experiências? Isso mesmo, para a internet. E essa é a diversão de viajar. A gente começa a ver os padrões e estilos de vida de outras pessoas e acaba abrindo a percepção que temos de nossas próprias vidas. Por isso, aproveite todas as coisas que turistas do mundo todo acham estranhas quando estão na Europa. Os bebês são deixados do lado de fora. Os pais muitas vezes deixam seus filhos do lado de fora em seus carrinhos de bebê enquanto entram em restaurantes e lojas na Dinamarca. Faz parte da cultura e ninguém tem medo de que roubem seu bebê. Tiram a roupa sem pudores. Muitas mulheres na Europa não têm medo de tirar o top de seus biquínis na praia ou na piscina. Mas fazer isso ainda é proibido em muitas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil, por isso ainda causa tanto impacto em quem não é de lá. Eles não colocam gelo na água. É fácil conseguir água natural ou gelada em qualquer estabelecimento na Europa, mas os cubos de gelo que a gente está acostumado a ver, não aparecem com frequência por lá não. A cerveja pode ser mais barata do que a água. Em algumas cidades europeias, como Praga, por exemplo, a cerveja pode ser uma opção mais acessível em relação à água. Inacreditável, não é? Os europeus deixam muitas guimbas de cigarro no chão. No geral, os europeus fumam muito mais do que o restante do mundo. E ainda existem muitos lugares, tanto internos quanto ao ar livre, em que é permitido fazer isso na Europa. Por isso, não é de se espantar que as guimbas de cigarro estejam por todos os cantos em alguns países como a França, por exemplo. Pagamento para usar o banheiro. Em alguns países europeus, nos espaços públicos como estações de trem e shopping centers, pode existir uma pequena taxa para usar o banheiro, que quem vem de fora geralmente não é fã. Os europeus bebem desde muito cedo com o apoio da lei. Na maior parte da Europa, a idade legal para beber, assim como no Brasil, é de 18 anos, mas, em alguns lugares, é de até 16, o que pode ser um choque para os americanos que estão acostumados com a idade legal para beber sendo 21 anos. Eles dão muitos beijos. Os beijos na bochecha no lugar de abraços ou apertos de mão muitas vezes pegam os viajantes de surpresa, não os brasileiros, mas imagine a reação de americanos e japoneses com isso. O quanto as coisas são antigas. Um edifício de 1800, no Brasil, já é considerado bastante importante, mas há tanta arquitetura na Europa que data de muito tempo antes disso que turistas do mundo inteiro ficam abismados. E não é um prédio ou outro não, são cidades inteiras. As máquinas de lavar roupa ficam na cozinha. É claro que isso varia entre os países europeus, mas a razão disso é que, quando o encanamento era menos sofisticado, era mais fácil manter as coisas que precisavam de abastecimento de água e drenagem no mesmo espaço. Mas certamente isso não é comum nos Estados Unidos e nem no Brasil. As casas não têm ar-condicionado. Tanto em casas quanto em estabelecimentos, os turistas muitas vezes se surpreendem com a falta de sistemas de ar-condicionado e aquecimento na Europa, onde é mais provável que as pessoas tenham unidades separadas para cada estação. Isso para um americano é inconcebível. Os europeus tiram seus cochilos depois do almoço. Muitos restaurantes, lojas e cafés na Europa fecham por algumas horas no meio do dia, geralmente abrindo novamente no início da noite. É a hora da siesta, que pode durar bem mais de uma hora. As lojas não ficam abertas 24 horas. Coisas abertas 24 horas por dia são muito mais difíceis de encontrar na maioria dos países europeus, ficando limitadas muitas vezes apenas às farmácias. Muitos tipos de banheiro. Na maior parte do mundo, os banheiros são praticamente os mesmos. Você se senta nele, atrás de você, tem algum mecanismo para dar descarga. Na Europa, algumas descargas têm uma corda para puxar, outras têm um botão no chão para pressionar com o pé ou são apenas buracos de agachamento extravagantes. Pagamentos só com dinheiro. O Brasil tem sido bastante rápido em se tornar um país quase sem dinheiro. Nosso famoso Aceita Pix já virou um clássico. Entretanto, os europeus estão acostumados a carregar dinheiro com eles porque é mais comum se deparar com lugares que não aceitam cartões lá do que no resto do mundo. Eles jantam bem tarde.
Muitos países europeus, como Espanha e Portugal, tendem a jantar muito mais tarde do que outras partes do mundo estão acostumadas, às vezes começando por volta das 21 horas, um horário até que tranquilo para o brasileiro. E demoram bastante quando vão jantar fora. Jantar fora nos Estados Unidos, por exemplo, é muitas vezes uma atividade feita o mais rápido possível, com a equipe de garçons apressando você com a conta. Enquanto isso, a maioria dos europeus gosta de refeições lentas, onde um jantar é um evento inteiro em si. Vão andando a todos os lugares. Coisas como mercados tendem a estar a uma curta distância em grande parte das cidades europeias. No entanto, em muitos outros lugares do globo terrestre, as pessoas estão acostumadas a dirigir para todos os lugares. Há um foco em pedestres na Europa que é muito raro em países fora do continente. Os lugares fecham aos domingos e ou segundas-feiras. Não se trata apenas de ganhar a maior quantidade de dinheiro possível na Europa, e um bom exemplo disso é que muitas lojas fecham para que todos possam desfrutar de algum descanso. As pessoas se arrumam demais. A tendência de colocar o conforto em primeiro lugar tem crescido de maneira estrondosa em todo o mundo, e sair de casa de moletom está se tornando cada vez mais comum. Só que isso não acontece do mesmo jeito na Europa. Essa é uma escolha de roupa pública muito menos comum para os europeus. Sistema de transporte bem conectado. Visitantes, principalmente americanos e brasileiros, muitas vezes se surpreendem com o nível do transporte público e como os europeus conseguem viajar para todas as grandes cidades de trem. Regras no trânsito. Em alguns países europeus, como Itália ou Romênia, por exemplo, a etiqueta de condução pode ser muito diferente das regras padronizadas em outros lugares do mundo. Desde quanto espaço é deixado entre os carros, até a quantidade de vezes que aperta a buzina. A maneira como tratam as luzes vermelhas como meras sugestões, pode ser bastante surpreendente para um forasteiro ao volante. Beber em público. Muitas partes da Europa também têm uma posição muito mais liberal sobre o consumo público de bebidas alcoólicas, já que as pessoas têm permissão para levar álcool para as ruas, o que geralmente não é permitido em países como Estados Unidos. Você também pode comprar cerveja em lugares como cinemas e McDonald's. As pessoas falam mais de uma língua. A maioria das pessoas na Europa tende a ser pelo menos bilíngue e línguas estrangeiras podem ser ouvidas diariamente em qualquer país, o que surpreende bastante. Os americanos têm uma má reputação de saber apenas o inglês. Os ovos são armazenados na temperatura ambiente. Na maior parte do mundo, as pessoas guardam os ovos na geladeira para conservarem por mais tempo. Mas não na Europa. E não é só por causa do clima mais frio que eles deixam os ovos na temperatura ambiente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ovos passam por um processo de esterilização contra a salmonela, onde são lavados e pulverizados com um desinfetante que pode remover a cutícula, uma camada que fica sobre a casca do ovo. Por isso eles são mantidos na geladeira para limitar as bactérias que entram em contato com os ovos. Na Europa, as fazendas vacinam as galinhas contra a salmonela, ao invés de lavar os ovos, o que significa que a cutícula está intacta. Levam o futebol muito a sério. Países europeus como Itália e Portugal podem ser assustadores para os estrangeiros, nessa os brasileiros não se incluem. Durante os campeonatos de futebol, com as pessoas assistindo os jogos nas ruas e perguntando em tom de ameaça para quem você está torcendo. As casas não têm redes nas janelas. Redes de proteção contra insetos nas janelas. Isso é coisa de americano. Na Europa, elas não são muito comuns, o que permite que insetos entrem nas casas. Tiram muitos dias de férias. Pode causar alguma inveja quando os visitantes ouvem falar ou conhecem europeus que normalmente têm muito mais dias de férias do que eles. Também pode ser irritante viajar para alguns lugares da Europa em agosto, quando muitos europeus estão fechando seus estabelecimentos para tirar suas férias. Me diz, qual dessas coisas você achou mais estranha? Deixa sua resposta aí nos comentários. Aproveita que você veio e dá uma olhada nesses vídeos que estão passando na sua tela.